Sejam bem-vindos a mais um podcast Fortalecendo a Fé. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito bom, polêmico e diversas opiniões, né, Meire? Nossa, bem polêmico, hein? Bem polêmico mesmo. Hoje o assunto é sobre o que, Marcos? Hoje, para quem se converteu, né? Chegou no trabalho e o seu companheiro de trabalho perguntou se você é arminianismo, né? Se você é calvinista, se você é pré, você é pós. Né? Hoje a gente vai entender mais como que funciona isso. Né? Hoje o pastor é convidado, o pastor da Assembleia de Deus não é presbiteriano, porque se fosse presbiteriano já tinha uma linha de pensamento, né, Meire? Quem está aqui, Meire, com nós hoje? Nosso querido, amado, nosso pastor Edson Assis. Pastor, seja bem-vindo. Muito bem, muito obrigado, né? Paz do Senhor Jesus a todos. Tema realmente polêmico, mas vamos procurar ser bastante elucidativo naquilo que nós temos a dizer a todos. É um prazer, um privilégio, Claudemir, Meire, Marcos, estar aqui com vocês essa noite, viu? Agradecemos, queremos agradecer também a uma empresa que nos deu, olha que coisa só, linda. Essa caneca maravilhosa com o nosso logo aqui, ó. O pastor tem a dele também. Lindo, lindo mesmo. Quem que Muito bom. deu? Divulgue. E tem mais um presente para o pastor também, né? Não pode faltar. A Divulgue sempre está com a gente, nos ajudando a presentear o nosso querido que vem dar uma entrevista. E hoje não vai ser menos. Que bom. Também temos um presentinho para o Pastor, senhor. fazendo anotações das pregações aí, ó. Muito bom. Pode abrir, se muito quiser. bom mesmo. É a Divulgue. Olha, A Divulgue tem tudo. É uma arte gráfica, camiseta, roupas para o seu congresso. Corre lá. E canecas. E canecas, olha que coisa maravilhosa. E nós também, se quiserem a canequinha dessa, pode mandar uma mensagem pra gente que a gente encomenda e envia pra você, tá? Isso mesmo. muito obrigado, pessoal da Divulgue, viu? Muito obrigado mesmo. Que Deus bom. abençoe poderosamente a vida de vocês aí. Obrigado pelo presente, meus amigos. Obrigado Muito obrigado mesmo. mesmo. A paz do Senhor, tudo bom? Quero aqui falar para vocês um recadinho muito importante do podcast Fortalecendo a Fé. Tem algumas empresas nos apoiando neste momento. Quero que vocês escutem com atenção. Vai ser bem rapidinho e a gente vai entrar na nossa entrevista. Presta atenção rapidinho. Nosso patrocinador MTech Smart, assistência técnica especializada em smartphone. Eles lá trabalham com troca de tela, bateria e também tem acessórios como capinha, película privativa e acessórios diversos relacionados a essa área. Pessoal, passa lá, confira, é de qualidade, é de confiança, é nosso amigo. Meus amados irmãos, quero apresentar para vocês a Divulgue, serviços gráficos personalizadas em sacolas, sacola plástica, sacolas de papel e também canecas personalizadas. Também a Divulgue trabalha com estamparias, uniformes para congresso, para empresa. Então, contrate a Divulgue, tá bom? Entre em contato com a Divulgue, fale com o Thiago ou com a Daiane. Eles vão te atender da melhor forma possível. Contrate a Divulgue para a sua empresa ou para a sua igreja. Bela Embalagens, uma empresa onde trabalha com todo tipo de embalagem de madeira e também pallet. Fala com a Carol lá, contrata a Bela Embalagem para a sua empresa ou para transportar algum produto pesado. Tá bom? Pallets da melhor qualidade possível que você precisa para a sua empresa. Bela Embalagem está com nós nos apoiando. Muito obrigado. Linda de bonita, moda evangélica e feminina. Agora você tem onde comprar suas roupas bonitas e com qualidade. Isso mesmo. A Linda de Bonita está nos apoiando, essa grande loja de moda evangélica. Entre em contato com eles ou vai lá fazer uma visita. Tá bom? Linda de Bonita. Agora está aqui no podcast Fortalecendo a Fé. Pessoal, Foluc Engenharia, estruturas metálicas, estruturas de concreto, alvenaria estrutural, laudos técnicos e também acompanhamentos de obra. O nosso amigo engenheiro Claudinei, apoiador desse canal, ele é de confiança e tem um trabalho de altíssima qualidade, pessoal. Entre em contato com ele, verifique certinho o serviço dele, faça um orçamento, porque com a Foluc, qualidade e confiança é levada a sério, tá bom, pessoal? Pastor, o senhor pode se apresentar, de onde que você é, qual congregação que você é? Pois Quem não. é o pastor presidente seu? Pois não, sim. Em nome do meu pastor presidente, nome forte, né? Nobre pastor Ângelo Monteiro Galvão,
a quem eu tenho orgulho, né, de estar debaixo da gestão do pastor Ângelo Galvão, homem de Deus, e o bom nome que ele carrega também, né? Eu sou o pastor Edson de Assis, dirijo uma congregação aqui na cidade de Mojimirim, Parque das Laranjeiras 2, né, onde eu tenho lá o privilégio de ter o Claudemir congregando também, né? Para nós é uma alegria muito grande e estamos no trecho aí, graças a Deus. Que bom. Pastor Edson é meu pastor, então não posso ter que ir mais devagar nas palavras aqui, senão ele não vai dar oportunidade para mim. Pronto, Pastor, hoje é um assunto bem difícil de se falar, Sim. né? Porque vem de gerações e gerações, Sim. falando sobre João Calvino e Jacó Armínio, né? Isso. E eles têm umas linhas de pensamento um pouco meio divergente, né? Exato. Mais baseado na Bíblia que eles têm, né? Sim. Hoje a gente vai tratar sobre livre-arbítrio Predestinação. predestinação. Eu nem sei se eu sou predestinado ou se eu tenho meu livre-arbítrio. Hoje o pastor vai esclarecer isso pra gente. Pastor, por onde que a gente pode começar? Então, a Bíblia, ela é bastante, que nem você falou, cada um tem a sua linha de pensamento, os arminianos e os calvinistas, né? Os calvinistas, eles são adeptos à doutrina da predestinação, uma vez salvo, para sempre salvo, ou Deus escolheu já os que devem ser salvos, né? O número dos salvos já está predestinado e quem é por Deus. E já o arminianismo, ele diz que não, que Deus escolheu a todos, mas nem todos vão aderir à salvação, a não ser aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador. Sim. Então, nossa teologia assembleiana, ela é uma teologia que é arminiana. Pode ter algum calvinista aí no meio disfarçado, né? Você, Marquinhos? Ah, eu não sei. É, Marquinhos. Ah, eu sou de Jesus. Eu tô naquela etapa, né? Me converti, depois que eu descobri que existia isso. Ah, sim. Hoje o pastor vai ajudar a gente a dar uma esclarecida. Eu acho que eu tenho um pouco de arminianismo, mas acreditando um pouco em Calvino, né? Mas a gente vai tratar só esses dois assuntos. Que é os mais difíceis, eu acho que é mais difícil de ser A expressão livre-arbítrio costuma ter a conotação objetiva, né, pastor? Sim, sim. O livre-arbítrio, hoje, para nós que já estamos na graça, como que funciona? Então, o livre-arbítrio é um poder de escolha, né? Que nós estamos na graça, mas Deus dotou o homem de livre-arbítrio desde o Éden, quando ele colocou lá uma condição de escolha, né? De toda a árvore do jardim, comereis livremente, mas desta específica, no meio do jardim, não. Então, já percebemos que foi o livre-arbítrio. Escolhas e consequência, né? Por exemplo, Deus, ele determinou algo para Jonas, né? Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas escolheu não ir, apesar que Deus proporcionou uma maneira de que ele pudesse estar ali atendendo. Porém, respeitou o livre-arbítrio dele, só que ele teve consequências disso. Ele podia ir de navio, bonitinho, e acabou indo em um grande peixe, né? Consequência da escolha. Então, o livre-arbítrio, até os dias de hoje, eu creio que funciona da mesma maneira. As pessoas escolhem e pagam o preço por sua escolha. Mas Deus, ele respeita essa escolha do ser humano, né? Nós observamos hoje, por exemplo, o mundo que em algumas situações entra num caos, né? Porque escolheram se rebelar contra Deus, né? Seres humanos que estão assim. Então a questão aqui é consequência das escolhas, né? O livre-arbítrio te dá essa oportunidade de tomar decisões, mas não te livra de consequências dessa escolha. Pastor, já que o senhor voltou lá em Gênesis, eu vou voltar antes de Gênesis. Sim. Que é lá celestial. Satanás teve o livre-arbítrio de escolha também? Ou já estava condenado a ser caído? Não, aí você se aprofundou um pouquinho mais, né? Na questão do livre-arbítrio e da predestinação. Eu creio que tinha, né, o livre-arbítrio. Mas, pela atitude dele, demonstra que ele teve, sim, um poder de decisão. Não só ele, como os anjos que caíram junto com ele, né? Que eles escolheram se rebelar. E hoje,
como eu disse, tem a consequência dessa escolha. Então, eu acredito que naquela ocasião, sim, o livre-arbítrio estava disponível aos anjos, o que não é mais nos dias de hoje, né? Sim. O anjo hoje não tem livre-arbítrio, isso é algo exclusivamente do ser humano. Mas naquela ocasião, sim. Né? Hoje o anjo ele obedece uma ordem divina sem contestá-la, diferente do ser humano. Lembra de Enéas, quando Deus falou para ele assim, olha, vai até a rua chamada direita, na casa de Saulo, procura, né, de um outro Saulo, procura um Saulo que está lá hospedado, né, ele está orando, e é para você orar por ele. Enéas não atendeu de pronto. O que Enéas fez? Senhor, vai discutir com Deus. Eu ouvi falar tão mal dele, né? Eu vou lá orar por esse homem, tudo mais. Mas Deus depois expôs para ele por que ele deveria ir, ele acabou aceitando. Mas essa discussão com Deus é típica do ser humano, não é dos anjos, né? A gente tem também, né? Exatamente. Então, o ser humano tem esse poder de tomar decisão. É de Calvino, né? De Armínio, né? Para esse livre-arbítrio de Armínio, exatamente. Mas o livre-arbítrio, o que nós colocamos aqui na mesa, é a questão de predestinação e livre-arbítrio no que diz respeito à salvação. Né? Nós até cremos na predestinação. O erro está na forma de interpretar. Né? Porque, veja bem, existe predestinação na Bíblia? Existe. Existe? Existe predestinação na Bíblia. Por exemplo, Deus, lá em Gênesis, no capítulo 12, ele determinou que Abraão seria, né, o precursor de uma grande nação. Então, é uma determinação. Deus determinou isso e isso deveria acontecer. Abraão não podia falar, não quero? Não tem essa possibilidade ali, né? Agora, que ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha. Porém, aí nós entramos também na presciência de Deus. Deus já sabia da resposta dele antes da pergunta, né? Sim. Então, Deus já foi certeiro, porque a promessa lá foi, sai da tua terra, da tua parentela, né? E eu farei de você uma grande nação, e você será bendita a todas as famílias da terra, né? Os que te abençoarem, eu abençoarei, os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então, Deus deu para Abraão todo o futuro já pré-determinado. Sabendo da resposta dele, então. Isso, que ele não obedeceu de pronto. Sim. Porque olha o livre-arbítrio aí. Ele saiu, mas ele levou Ló com ele. Na primeira vez o pai dele foi junto. Então ele não obedeceu de pronto, né? Depois Deus criou uma situação onde Abraão teve que se separar de Ló. E logo após essa separação é que Deus falou para Abraão, agora percorre toda a terra, e essa terra eu vou te dar, você e a sua descendência. Então Deus já pré-determinou o futuro de Abraão. Sim. Nesse aspecto tem uma predestinação, né? Mas não quer dizer que Abraão seria salvo. A discussão é a salvação da alma, que o calvinismo ele aponta, né? Que Deus já escolheu alguém para ser salvo, independente do que acontecer, aquela pessoa vai ser salva. Tem como ser predestinado e não ser salvo? A salvação não. A salvação já é uma questão de uma cooperação humana. Salvo todos são. Tito 2:11. Né? Paulo, escrevendo a Tito, ele disse, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Agora, todos serão salvos? Não, porque nem todos vão aceitar. Mas a salvação ela é abrangente a todos. Sim. Isso é uma predestinação, né, pastor? Exato, exatamente. Que todos estão predestinados à salvação. Isso, exatamente. Miriam. Mas nem todos são salvos. Nem todos serão salvos, porque o livre-arbítrio dele vai deixar ele escolher que não tem aquela palavra, muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Exatamente. Então são vários argumentos bíblicos que comprovam isso, né? Só é salvo quem quer ser salvo. Né? Quem não quiser. Tem um versículo bíblico, se você me permite abrir aqui. Vamos para a Bíblia, gente. Que é Hebreus, capítulo 5. Hebreus? Isso. Hebreus no capítulo 5 e o versículo 9. Hebreus 5 e 9. Se encontrar primeiro do que eu, pode ler, por favor. 5 e 9. Isso. Quer que eu leia, pastor? Pode ser, por favor. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se
autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, observe bem que aqui faz referência a Jesus, né, e vem dizendo, na minha tradução até diz que veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Sim. Então existe uma condição para ser salvo, né? Nesse versículo a condição é obediência. Então ninguém é salvo se não estiver no caminho da obediência. Né? Ainda lá em Apocalipse 2:11, deixa eu ver Onde que se é João isso Calvino, João Calvino falou que uma vez salvo, salvo para sempre? ele tirou alguns textos isolados e formulou uma doutrina em cima desses textos isolados, né? Não foi João Calvino, né, pastor? Foi os arminianos, né? Foi João Calvino foi um grande homem. Ele falava algo sobre predestinação, mas não essa predestinação fatalista, né? Ele não Os colocou, que vieram depois os que vieram. começaram a colocar ou inserir, né, essas doutrinas, digamos assim. É Apocalipse 2, versículo 10, não 11, como eu disse. Apocalipse 2:10. Isso. Se quiser ler, pode ler. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser deposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, esse final demanda também uma condição para receber a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Então, tem uma condição para ser salvo. Né? Ninguém é salvo simplesmente porque Deus olhou e falou, eu quero salvar aquele. E se eu estou escolhendo um grupo para ser salvo e outro grupo para não ser, automaticamente eu estou fazendo acepção de pessoas. Sim. O que não é da natureza de Deus. Né? A natureza divina ela é sempre soteriológica, né? Ela sempre abrange salvação. E nós observamos que tem, então, condições para ser salvo. Neste caso aqui, ser fiel até a morte é a condição para receber a coroa da vida. Sim. Então, tem condições para ser salvo, né? Tem. Outro, porém, Salmo 9 e o versículo 17. Olha que predestinação interessante essa daqui. Salmo 9:17. Não, 9:7, desculpa. Salmo 9, não, 17 mesmo. Vamos lá. Salmo 9, O 17. negócio é Bíblia, gente. Aqui o pastor fala e prova. Pronto. Assim que é bom. A gente 9, 17? aqui é para Isso. aprender. Meu podcast é para aprender e tirar dúvidas, né? Você, Isso, se tiver muito alguma bem. dúvida aí, pode deixar no comentário aí, ó. Depois a gente aciona o pastor para responder vocês. Vai tá bom? ter bastante contra-argumento. Vai ser interessante. Vai. Os calvinistas aí, ó, coloca aí. Vamos colocar. Vamos lá, vamos para trazer para a mesa aí o Vamos debate. conversar. Isso. Isso. Salmo 9, 10. 17. 17. Você quer ler, Clemente? Você tá lendo. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerá o coração e lhes acudirás. É 9:17? 9, 17. Ah, não, aqui eu li 9, 10. Não, 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 é 17. 10, 17. É 9:17. É. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Então, isso aqui é uma predestinação. Né? Os perversos, como é o caso da tradução da sua Bíblia, Uhum. os ímpios, que é a tradução da minha Bíblia, estão determinado isso, serão lançados no inferno. Agora, quem são esses? O texto diz, todas as nações que se esquecem de Deus. Então, a responsabilidade é humana. Sim. Né? A gente observa que Deus, quando Adão pecou lá no Éden, Deus foi em busca de Adão. Inclusive, na nossa última ceia geral, o pastor Ângelo falou isso pela manhã, e eu achei bastante interessante a fala dele, quando ele disse que, mesmo o homem tendo pecado, Deus não deixou de ir no Éden na viração do dia, como ia todo dia. Sim. Para Deus. Por quê? Porque se você peca e Deus te abandona, o diabo ele vem para te destruir. Então, mesmo pecando, Deus vai lá da mesma forma e tenta a reconciliação, né? Partiu de Deus esse passo, porque Uhum. Adão se escondeu, mas Deus tentou a reconciliação.
Quando os homens começaram a se governar por si próprios, na época de Noé, Deus se indignou com a humanidade. Deus é que foi atrás de Noé para tentar salvar a humanidade. Deu uma oportunidade, né? Deu aquela oportunidade de entrarem na arca e serem salvos. Mas eles rejeitaram, só Noé e a sua família que aderiu. Sim. Mas partiu de Deus a reconciliação. Precisava de alguém para formar uma nação escolhida. Deus é que foi atrás de Abraão, né? Deus é que escolheu Israel e Deus é quem enviou Jesus Cristo também para, no caso João 3,16, né? Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uhum. Então olha o interesse de Deus em salvar o homem, né? Sempre parte de Deus essa busca, né? Essa reconciliação. Então não tem por que Deus escolher alguns para ser salvo e outros para ir para o inferno. Isto é que é o calcanhar de Aquiles do calvinismo, né? Essa pergunta, por que Deus vai escolher alguns para ser salvo e outros não? Uma pergunta que normalmente o calvinista não tem resposta para ela. Eu tenho uma pessoa da Bíblia que eu creio que foi predestinado. Davi. Porque antes de Davi nascer, Samuel falou para Saul que Deus já tinha escolhido para tomar o lugar dele, né? Mas quando ele falou isso, Davi não tinha nem nascido ainda. Então, aí Ele foi uma predestinado escolha. para ser rei. Então, aí já é um propósito. Tem homens na Bíblia que são predestinados não para ser salvo, porque Deus quer salvar ele, Deus quer salvar todos. Mas eles são escolhidos porque Deus tem um propósito atrás daquela escolha. Não é propósito de salvação, então. Não seria de salvação. Salvação, claro que Davi foi salvo, né? Ele aceitou isso. Na presciência divina, ele sabia que ele seria salvo, mas não justifica a gente usar Davi como alguém que pode elaborar uma doutrina de que Deus ele escolheu alguns para ser salvo. Um exemplo clássico disso, Jeremias, que os calvinistas às vezes usam. Sim. Escolhido desde o ventre da mãe, Jeremias 1:5, né? 1:5. Acho que isso. É bom até a gente conferir lá o Jeremias 1:5. Jeremias. Que se coaduna bem com o que você está falando, Claudemir. É porque se ele foi escolhido desde o ventre, é porque não tinha outro, né? Para tomar o lugar dele. Exatamente. Mas era o lugar como rei, né? Isso. 1:5. Não como salvação. 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e constituí profeta às nações. Então, qual que era o propósito de Deus nessa escolha? Ter Jeremias como profeta, não como homem salvo. Então mas Deus escolhe ele não tem homens... direito de não ser profeta? Ele podia falar, não quero ser profeta. Porque ele queria seguir a carreira de sacerdote, né? É isso. Mas assim, ser escolhido, que nem é como... Vamos usar como exemplo a salvação, né? Todos são salvos, mas nem todos querem. Então, pode ser que ele tinha esse direito. Mas Deus, quando ele tem um propósito, ele já sabe o que vai acontecer antes que aconteça, né? Então, eu acredito que exemplo de Abraão, que nós falamos, né? Que Deus, na sua presciência, já sabia a resposta dele, escolheu Abraão como propósito também. Mesmo caso de Jeremias. Né? Deus já entendia que a formação dele seria... Deus não perguntou, quer ser profeta ou não? Mas a formação dele já levava ele a isto, né? A ser um profeta, como de fato ele foi. Então foram propósitos. O próprio Davi, né? Deus falou para ele, não vai faltar no trono, ou não vai faltar quem te substitua no trono, né? Ou, melhor dizendo, a tua descendência sempre vai ter alguém no trono, fazendo referência a Jesus. Mas era um propósito de Deus na escolha dele. Então Deus escolhe pessoas, sim, mas com propósitos definidos aqui na terra. Mas para ser salvo, não. Que até um escolhido, com um propósito, ele pode perder a salvação. Salvação é estado de momento, né? A gente pode usar como Moisés, né? Que não entrou na terra prometida. Moisés, exatamente. Moisés foi um exemplo de escolha. E Deus escolheu Moisés para quê? Com o propósito. Você vai tirar o meu povo do Egito, você vai liderar isso. Então Deus tem uns propósitos, Meire, e nos escolhe para exercer isso, né? Para exercer esses propósitos. Mas citando Moisés ele não entrou pela desobediência, né?
Não foi bem por ele não querer, né? Exatamente. Foi pela desobediência. Né? Desobediência. E a mesma coisa, eu acho, é o livre-arbítrio. Isso Deus até mesmo. nos chama. Isso mesmo. Mas se nós temos a salvação, nós podemos descer as águas. Mas se nós não queremos subir, entrar no céu, nós não vamos entrar, não é? Exatamente. E salvação é estado de momento. Eu não sou salvo, eu estou salvo. Estou salvo. Se eu não vigiar, daqui a pouco eu não estarei mais. Né? As pessoas acreditam tanto que já está salvo, Relaxa, que esquece isso, que esquece de como é realmente o ensinamento de Deus, né? De como é obedecer à graça, de como é servir a Deus, né? Exatamente isso. Porque as o que eu pessoas vejo- perdem por O que eu isso. vejo por aí, ainda mais esses artistas aí, né? Que falam que não precisa ir pra igreja, eu só acredito em Deus, já tá bom, Deus conhece meu coração. E não é bem isso, né, pastor? Exato. Nós estamos vivendo uma época que eu tenho o movimento dos desigrejados, né? Pessoas que acham que não precisa de igreja para Que poder até isso tem congregar. Tem. E a Bíblia ela defende o princípio da reunião. Né? Atos 2:11. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de vento veemente impetuoso. Sim. Ou seja, estavam reunidos. Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou entre eles. Estavam reunidos. Lá em Atos 4:31, diz, estando todos reunidos em uma casa, oraram e as paredes tremeram. Estavam reunidos. Então a Bíblia defende o princípio da reunião. Paulo e Silas também na prisão. Paulo e Silas na prisão. Verdade. 2, né, que Tá vendo estavam aí, ali gente? orando. Tem que ir pra igreja. Como que Deus vai visitar você? Você tá sozinho lá no quarto. Claro que Deus Exatamente. visita, né, pastor? Sim, na sua comunhão com Deus. Né? Mas não tem como exercer essa salvação se você não congregar, se você não estiver indo a uma igreja buscar essa presença divina, né? Eu vi um vídeo também por internet, acredito que muitos devem ter visto também, Você passa a pergunta aí, Marcos. Já está separado. que ele diz o seguinte, se eu quero um remédio, eu vou buscar na farmácia, né? Uhum. Se eu quero uma roupa, eu vou buscar numa loja, no shopping. Se eu quero alimento, eu vou buscar no supermercado. E se eu quero Deus? Eu vou buscar onde? Eu vou buscar ele na igreja. Na igreja é o lugar ideal, é o lugar que é preparado para essa adoração, Sim. né? Pastor, antes que o Claudemir entre em alguma coisa, Pode. esses dias eu estava assistindo um podcast de algumas pessoas que tiveram dificuldade, né, na igreja, né? No caso deles, eram dificuldades muito sérias, né? Eu não quero aprofundar nisso. Mas é assim, tem muitas pessoas que usam de argumento, né, para não estar congregando com os santos. Talvez a conduta de algumas igrejas, alguns cristãos, né? Eu queria que o senhor pudesse dar um conselho para essa pessoa que acredita que não precisa ir na igreja, né? Porque muitos deles, né? Eu estou tirando aqui, gente, né, as pessoas que dão desculpa, né? Porque tem muitas pessoas que dão desculpa. Aquela pessoa não cumprimentou mais, né? Aquela outra pessoa não gosta de mim, já que eu não sou bem-vindo lá, não vou na igreja. A gente sabe que é desculpa, né? Porque Jesus não fez nada para eles. Mas a gente também entende que tem pessoas que foram, de certa forma, feridas, né? A gente vê no nosso Brasil, que é muito grande, que tem igreja que, muitas das vezes, os apóstolos, eles estão com a vida bem de vida e estão usando do braço, do serviço de alguns irmãos, né, que muitas das vezes até de modo precário, né? Até estava vendo um irmão falando que enquanto o apóstolo estava na mansão dele educando os filhos, ele estava na rua vendendo bala para complementar o dinheiro da obra, né? Então, a partir do momento que ele entendeu que ele estava sendo abusado, ele saiu. Só que tem pessoas que acreditam que todas as igrejas são assim, né? Por mais que nem no caso dele, ele saiu, mas ele não ficou desigrejado, né? Ele procurou uma igreja séria. Né? Eu queria que o senhor pudesse dar um conselho para esse tipo de pessoa que foi realmente ferida, né? Não que usou de desculpa. Sim. É importante a sua pergunta, porque nós vivemos muito dessa época, né? Ainda com o advento da internet, se espalha muito essa notícia, né? E outro dia até alguém argumentou comigo, lá no Facebook, dizendo que os dizimistas estão ficando cada vez mais pobres e as igrejas cada vez mais ricas. Eu disse para ele que é mentira, que eu não conheço nenhum dizimista, nenhuma pessoa que diz assim, olha, eu sou pobre porque eu fui dizimista,
né? Não conheço, nunca vi. Muito pelo contrário, né? Os dizimistas são pessoas muito equilibradas na igreja, né? São pessoas que realmente têm a sua vida em equilíbrio. Claro que passa por problemas também, entendeu? Mas não é porque fiquei mais pobre porque eu fui dizimista na igreja. Então isso também é uma arma usada para aqueles que são contra a contribuição da igreja, né, e falam contra a manutenção da obra de Deus, que na verdade é bíblico desde os tempos primórdios. Desde o deserto as pessoas traziam oferta para Moisés fazer o tabernáculo e tudo mais. Então a contribuição é bíblica. Agora, a igreja tem duas faces, né? A igreja tem o lado espiritual, que não precisa de dinheiro, não precisa de papel, não precisa de templo, mas a igreja tem a face organizacional, que precisa de tudo isso como organização. Então, como a pessoa está vendo a igreja? Como organismo ou como organização? Né? Ela deve olhar, se ela olhar a organização, ela vai ver falhas, porque a organização é humana, e o ser humano é falho, né? Se ela olhar o organismo onde Cristo é que dá vida, então ela permanece dentro dessa organização. O meu conselho a essas pessoas é que olhassem para Cristo, observassem esses princípios que eu falei da reunião, né? Todos esses eventos que aconteceu de reuniões do dia de Pentecoste e tudo mais, eles estavam reunidos. Se não estivessem reunidos, eles não estavam ou não receberiam isso que eles receberam. Isso tem a ver, irmão, com o assunto que estamos falando sobre predestinação. Sabe que para você ser salvo, você tem que estar numa igreja? Fora de uma igreja, você não é salvo. Por que eu digo isso? E posso provar dentro da Bíblia. Agora eu quero ver, pastor, se eu provar isso. Lá em Efésios, capítulo 4, aí fala de eleição. Aí fala de eleição e de predestinação. Efésios, no capítulo 4... Não, o pastor vai falar, para você ser salvo, tem que estar na igreja. É isso mesmo, pastor? Eu estou distorcendo. É isso mesmo. E daqui a pouco se você não está na igreja... Deixa um comentário aí, aquele comentário bem explicativo, e depois eu chamo o pastor para responder. Com certeza. Capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao... Deixa eu aproveita para curtir nosso podcast. Aproveita e compartilha, né, Marcos? Sim. Compartilha para todos da sua igreja aí, para saber um pouco sobre qual doutrina você segue, ou não segue nenhuma das doutrinas, né? Me desculpe, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Troquei o versículo pelo Marcos, que acendeu essa fogueira aí. Vermelho, porque a minha tradução é mais difícil de entender. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Muito bem, a interpretação desse texto aqui. Em primeiro lugar, os pronomes usados aqui, né, os pronomes, os substantivos usados, eles estão sempre no plural. Então, há uma predestinação para a salvação? Sim, mas essa predestinação, ela abrange a igreja, não abrange o indivíduo. Por isso que ele fala no plural. Ah, tá. Então, não é a pessoa. Exatamente. É a igreja. Exato. De qualquer forma, a igreja vai ser salva. A igreja vai ser salva. Se eu estiver na igreja hoje, a igreja vai ser salva porque está predestinado. Mas a igreja não somos nós, pastor? Então, se eu sair da igreja, a igreja vai ser salva do mesmo jeito. A igreja somos nós congregados. Eu sozinho sou templo, Codemir. Congregados somos igreja. Isso, muito bom. Muito boa a interpretação. Marcos, agora você deu uma boa aí. E também tem aquilo, né? Se eu sair, a igreja continua. Porque existem os outros que são salvos. Exatamente. Que estão lá persistindo na sua salvação. Exatamente. Então, quando se fala de salvação, de predestinação na Bíblia, nunca fala individual. Nunca, não tem um versículo que fale de alguém individualmente, né, que foi predestinado a ser salvo. Mas sempre é no plural. Por quê? Porque fala de igreja. Aí subentende-se o quê? Se eu estou na igreja, eu estou salvo. Né? Claro que tem uma triagem ali na igreja, né? Daqueles que realmente estão vivendo
o evangelho e os que estão ali só. Né? Exatamente. É aquela questão que a Meire falou de início, né? Agora, se eu não estou na igreja, eu desviei, eu saí da igreja, automaticamente eu saí dos caminhos do Senhor, então eu não estou salvo. Por isso é que eu digo, para ser salvo, ou ser predestinado à salvação, entre aspas, de forma coletiva, não individual, você tem que estar na igreja. Os calvinistas usam muito o livro de Romanos, né? Uhum. Se eu tiver acelerado, me fala. Não, tá bom, perguntar. Tá. Depois eu tenho uma bomba para soltar aqui. Eu falo, Se uma não for pergunta sair da- sobre o livre-arbítrio ainda. Ali em Provérbio 19, versículo 1. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Sim. Aí, como eu poderia interpretar esse versículo? Que eu realmente tenho muito desejo, muitos propósitos, né? Posso até exercê-lo dentro do meu livre-arbítrio. Mas qual é o melhor? É o conselho do Senhor que eu deveria, né? Ouvir para que ele prevalecesse. Aí nesse caso também, ele me lembra José, lá no Egito, na prisão. Quando ele pediu ajuda para o copeiro, né? O copeiro falou para ele, beleza, quando eu sair daqui eu vou falar de você lá para Faraó. E a Bíblia diz que o copeiro esqueceu-se de José. Pode ser por ruindade do copeiro ou por um propósito de Deus. Aí se enquadra nesse versículo. Conselho do Senhor, né? Que suponhamos que o copeiro tivesse ajudado José. Pode ser que José tinha arrumado algum emprego na cozinha lá, de copeiro, auxiliar do copeiro, mas o propósito de Deus era que ele tivesse todo o Egito na mão, né? Então, prevaleceu não o livre-arbítrio, a vontade de José, mas o que prevaleceu foi o conselho divino. Porque naquele Pro momento propósito. José queria sair dali o mais rápido com possível, certeza, né? ele queria que o copeiro falasse ele, né, e saísse rapidinho da prisão, estava preso. Esse versículo eu creio que o copeiro não esqueceu, mas sim que era um propósito de Deus. Propósito de Deus, eu creio assim também. Porque depois ele lembrou, mas com uns 2 anos na frente ainda. Depois de 2 anos. Nem José tinha mais esperança nesse copeiro. E o copeiro ajudou ele naquele momento, porque era propósito de Deus. Isso, e ali a predestinação permanece, né, pastor? Na vida de José. Sim. Porque ele era já predestinado. Não para ser salvo. Não, mas para uma grande obra. Para ser governador do Egito, com qual propósito? Que o povo de Israel, naquela fome em Canaã, pudesse viver o melhor do Egito. Ainda que depois houve todo um período de escravidão, que já é uma outra história, né? Sim. Mas tudo foi propósito de Deus. E que isso se encaixa na vida de muitos, né? Profetas, sacerdote, a predestinação, né? Sim, nesse aspecto sim. Né? Deus tem um propósito na minha vida, então ele me predestinou para aquele futuro. Né? Para que eu fosse o pastor, para que eu fosse um evangelista, para que eu fosse um cantor, né? Então tem os caminhos que Deus escolhe para a gente trilhar. E a gente trilhando esses caminhos, o propósito de Deus acontece, como foi o caso de José. Né? Deus não podia deixar ele nem na casa do pai dele, porque havia uma preferência de Jacó por ele, e criava uma rixa com os irmãos. Então até ele ter saído da maneira cruel que ele saiu, sofrido o que ele sofreu, Deus tinha um propósito por trás disso, né? Fazer dele o governador, que não existia cargo de governador no Egito, foi criado só por causa dele. Olha que Deus maravilhoso, né? Primeiro, acho que o único, né? Foi o primeiro e único. Que que depois de José não teve Nunca mais nenhum. eu falar. Então, Deus criou um cargo só por causa dele, né? Para cumprir um propósito na vida do povo de Israel. Eu antes, quando eu lia muito José, né? Eu sempre gostei História da boa, história, eu sempre achei Mas maravilhosa. é linda a história Mas dele. eu como cristão ainda tinha raiva daqueles irmãos dele. Você precisa perdoar? Não, depois que eu fui pregar, e Deus colocou no meu coração a respeito disso, que eu fui estudar mais, Sim. aí eu tive outros olhos. Eu tive os olhos Sim. da predestinação de Deus. Foi isso mesmo, Deus predestinou todos aquele ocorrido ali com propósito. Então, como eu falei, existe predestinação na Bíblia? Existe, mas não como salvação. Né? Você está escolhido para ser salvo e acabou. Mas sim com propósitos de que a vontade de Deus prevaleça na vida de um ser humano. Pastor, falando em predestinação, às vezes tem pessoas que vamos supor, tá predestinado para ser um líder.
E Deus quer na vida dele um líder. Mas ele rejeita. Ele luta por aquilo. Sim, ele não quer aceitar. E todo mundo vê, eu vejo na vida dele que ele é um líder, Deus quer ele como líder, mas ele não quer, mas as pessoas todas enxergam isso. O pastor enxerga, outras pessoas enxergam, mas ele não quer. O que acontece com uma pessoa dessa? Então, é duas coisas, né? Deus pode simplesmente deixá-lo para escolher outro, né? Que ocupe aquela função, mas se ele tem a liderança que é natural, digamos assim. Ou Deus pode criar uma situação, como foi o caso de Jonas, né? Que a gente abordou aqui, e fazer chegá-lo onde ele quer de uma maneira mais dificultosa para ele, né? Mas aí ele não tem o livre-arbítrio, né? Nesse caso, ele teve o livre-arbítrio de escolher e do jeito mais difícil, entendeu? Podia ter ido mais fácil. Então, de qualquer forma, exerceu o livre-arbítrio dele. E você fala, Deus, eu não quero. Não quero, não adianta me rodear. Onde está a ameaça de mandar predestinação? peixe. Aí tem a predestinação e o livre-arbítrio. Os dois, eles se cruzam. Sim. E em determinados momentos, eles se cruzam, cruzam. Se encontram em determinado Somente ponto. para nós que somos cristãos. Porque para o Uhum. povo do mundo, nem tanto. Sim. Mas para nós que somos cristãos, o livre-arbítrio e a predestinação, elas se cruzam e se chocam. É que quando fala livre-arbítrio, a gente imagina assim, eu vou escolher e pronto, e vai ser do jeito que eu quero. Não, livre-arbítrio eu vou escolher. Agora, do jeito que vai ser, pode não ser do jeito que eu quero, né? A consequência disso. Volto ao exemplo de Jonas, ele teve livre-arbítrio de escolher, mas o final da história não foi do jeito que ele quis, foi do jeito que Deus quis. Então, no caso do líder, por exemplo, ele pode escolher, não quero, mas Deus vai criando situações que ele não vai ter outra opção. Sempre vai voltar na Se decisão de for Deus. o propósito de Deus, sim, entendeu? Deus não vai escolher para ser salvo se ele não quiser. Sim. Só Mas pra propósito. para um propósito, sim. Aquele propósito, lógico, vai levá-lo à salvação, né? Como consequência disso. Mas o livre-arbítrio é só o poder de escolha, mas não é dominar o final da história, né? Não é escrever o final da história, né? Naamã, por exemplo, ele teve opção de escolha, né? Ou desce e mergulha no Jordão. Ele falou, não, o rio da minha cidade é melhor. Se fosse para mergulhar, eu ia embora. Mas alguém aconselhou ele. Rapaz, desce aí, o que custa? Se te pedisse uma coisa pior, você não faria? Aí ele resolveu descer e mergulhou 7 vezes e foi curado. Se ele volta, Deus continua sendo Deus e ele continua sendo leproso, né? É a consequência da escolha dele. No final da vida, a gente vai fazer a vontade de Deus. Exatamente. O livre-arbítrio, ele se concretiza nisso? Mesmo nós temos o livre-arbítrio, porque Deus deixou o livre-arbítrio para nós escolher, ter as nossas próprias escolhas. Ser salvo ou não. Mesmo Deus querendo que eu seja salvo, né? Meu nome está escrito no livro da vida. Exato, que ele quer. Ele quer. Porque tem pessoas que ele quer. Porque eu já vi acontecendo isso. Tem pessoas que ele quer. Sim, Ele não abre mão de certas pessoas. sim. Mas eu tenho o livre-arbítrio para escolher que eu não quero. Nesse caso, Deus ele sempre vai fazer algo que eu chegue até a salvação? Na questão de salvação, eu não vejo precedentes se eu não quero, né? Porque a salvação, ela demanda amor, né? A Bíblia diz que Deus, o que enviou Jesus ao mundo? Por que Deus enviou Jesus ao mundo? Textuário da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então foi o amor que constrangeu Deus a mandar Jesus ao mundo, né? E vice-versa, demanda amor. Jesus te ama e quer te ver salvo. E gostaria que você aderisse a essa salvação por amor, não por programação. Essa é a diferença, né, do nosso livre-arbítrio para propósito e para salvação. Porque se Deus nos quisesse salvo de uma maneira que fosse manipulável por Ele nos programaria para isso. E Ele não nos programou, porque Ele quer que você sirva a Ele por amor, né, por decisão própria, porque você quer o Cristo bendito, reconhece o sacrifício. Então, para a salvação, Deus pode até criar meios que te façam entender melhor a salvação, né? Mas te obrigar a aceitá-la, não. Eu não vejo precedente para isso. Pastor. Então, a gente escolhe, Deus me chama, eu desço as águas, bora dizer assim,
eu saio do caminho do Senhor, mas se o Senhor, Deus ama tanto minha alma, Ele vai sempre criar meios para que eu volte. Aquilo... Mesmo tendo a minha escolha de não estar lá dentro. Agora você corre o grande risco de não voltar, né? De não aceitar. Mas sempre parte de Deus essa procura, né? Como foi lá no Éden, procurando Adão, como foi lá no dilúvio, procurando Noé, procurando Abraão, enviando Jesus, sempre parte de Deus. Essa nossa, até aplicando juízo. Lá no período de grande tribulação, vai haver salvação, porque a natureza divina sempre é de salvação do ser humano, né? É pela sempre graça. Vai buscar, exatamente, sempre vai buscar alguém, vai buscar você para ser salvo. Agora, você tem o poder de escolha, de não querer. Aí o propósito de Deus é de salvação, só que neste caso, os propósitos de Deus, eles não se enquadram se você não quer, tem que querer. Agora, pode ser que com algumas pessoas, né, aconteça de ter por ter um coração mais endurecido, Deus criar, né, nem Deus criar, as consequências, né, do coração endurecido faz com que Deus, volta ao exemplo de Jonas de novo, crie um grande peixe, uma descida num mar e tudo mais, para que ele chegue no propósito de salvação. Entendeu? Mas tem que querer ser salvo. Amém. Glória a Deus. Podcast Fortalecendo a Fé é isso. Fortalece sua fé e tira suas dúvidas. E você hoje? Você quer ser predestinado ou quer ser salvo? Você quer ter livre-arbítrio para suas escolhas? Ou quer que Deus escolhe por você? A predestinação, ela não é salvação. É escolha, né? É escolha. A predestinação, ele é um dever que Deus coloca no nosso caminho para nós concretizar. É uma grande obra. Agora, o livre-arbítrio é uma escolha que você tem que escolher, se você quer ser salvo ou não. Todos são salvos, mas entrar no reino são poucos. Né, pastor? Exatamente tem isso. Que estar na igreja. O pastor acabou de dar referência bíblica. Não adianta ficar na sua casa, né? Salvo, não adianta. Dizendo que vai ser salvo. Não. Não, eu vou ser salvo, eu tô na minha casa, tô bem aqui, não vejo ninguém fazendo coisa errada, eu tô quietinha no meu canto. Não. A salvação, ela precisa você estar na casa do Pai. E não é por obras, né? Não adianta você fazer um monte de coisas boas por aí, você vai ser reconhecido na terra. É porque a salvação, ela também condiz em união, né? Isso, com certeza. Com certeza. Abrange uma série de elementos que compõem, né, o nosso estado de salvo. Para a gente ter uma ideia, olha que coisa até, não digo perigosa, mas polêmica que eu vou dizer, né? O apóstolo Paulo, óbvio que ele foi salvo, mas nem ele garantia a salvação dele, né? Ele escreveu lá em Romanos, o pessoal usa muito, os calvinistas usam muito Romanos para falar da doutrina da justificação, né? E para falar dessa eleição. Mas o próprio apóstolo Paulo, Filipenses 3, 13 e 14, por exemplo, o que Paulo ele diz? Vamos para a Bíblia. Coisa boa é Bíblia, hein? Filipenses capítulo 3. Será que minha Bíblia tem Filipenses? Tem. Você não falou isso não, né? 3, olha aí, gente, 13, vai acompanhando aí. 13 e 14. Você quer ler, Claudemir? 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, o apóstolo Paulo, que segundo os calvinistas ele defende a predestinação em Romanos, o que não é verdade, ele diz que ele não se considera salvo. Ele podia dizer assim, não, eu falei de predestinação, então eu vivo essa doutrina, já sou salvo, estou tranquilo. Não, ele diz principalmente no versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue para alcançar a salvação. Uma corrida, né? Exatamente. Ele compara um atleta corredor, né? Então nem Paulo dizia, eu sou salvo, né? Eu fui escolhido, né? Eu estou tranquilo, não. Ele falava que ele prosseguia
né? A salvação ela deve ser uma manutenção diária, né? Sim. Eu prossigo para ser salvo, né? Então, o próprio apóstolo Paulo precisa de prosseguir para a salvação. Ô, pastor, dá pra gente saber se a gente está no caminho da salvação ou não? Tipo assim, eu tô nesse caminho, se Jesus voltar, eu vou subir. Sim, é um sentimento interno, né? É interno mesmo de cada pessoa. Não tem eu não consigo encontrar uma receita, né, da salvação, mas é uma certeza, né? É óbvio que o que acontece com as pessoas às vezes, elas, pelas falhas humanas, elas acabam achando que está comprometida a salvação delas, né? E é um dos elementos que o diabo usa, né, para Falar que colocar tá perdido, dúvida, né? exato, é a acusação após um erro, né? Ele vem com a acusação e diz que sua salvação está comprometida, mas é um estado interno que nem quando você erra, a exemplo do que fez Adão, se esconder de Deus, não, você vai e busca Deus e busca o perdão em Deus, você prossegue sendo salvo, com certeza. Sim. Então é um sentimento interno, né? Não tem uma receita que diga, eu estou seguindo essa receita, eu estou salvo. O que a gente pode comentar sobre os dois ladrões da cruz? Um foi salvo e outro não, né? Um ou foi predestinado ou não, ou foi escolha ali naquele momento. Os Ou dois foi predestinado para aquele momento, ou Deus predestinou ele para aquele momento ali. Então, os dois ladrões na cruz, aí é que prova de fato o poder de escolha que nós temos, né? Porque um começou a criticar Jesus, né? Se é o Filho de Deus, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Esse estava rejeitando ele como Cristo, ele queria salvar a pele dele de momento ali, né? O outro não. O outro, ele já falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então foi decisão dele pedir para Jesus entrar no reino junto com ele, né? Ou ele junto com Jesus, né? Então prova ali que é o livre-arbítrio deles que falou mais alto, é a questão de escolha para ser salvo. Então o ladrão na cruz, ele foi escolhido, ou melhor dizendo, desculpa, ele foi salvo porque ele escolheu a salvação. Ele não teve tempo de batismo em águas, que tem uma corrente calvinista que prega isso, né? Para ser salvo você tem que ser batizado em águas. O batismo é consequência de quem já é salvo, mas não é um fato para ser salvo, né? Dá Se pra eu ser aceitei salvo sem Jesus, ser batizado dá. Se eu aceitei a Cristo hoje, eu estou salvo. Aí, se eu adiar o batismo, aí tem o batismo. Não, eu não quero, eu estou em dúvida, então eu já não sei. Mas se no período de hoje que eu aceitei a Cristo até o batismo, eu me mantiver salvo e passar pelo batismo, eu sou salvo em todo esse período, né? Esse ladrão não foi batizado porque não deu tempo. Ele ia morrer daqui a pouco, mas morreu salvo, porque Jesus garantiu, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então até aí, nesse ladrão na cruz, eu vejo uma escolha dele em ser salvo e do outro em não ser. Né? Não foi Deus que escolheu. Esse vai e esse fica, né? Então é só mesmo essa decisão que fez a diferença. Ele não teve tempo de exercer nenhuma vida cristã, né? Dar testemunho e tudo mais, porque não deu tempo, senão ele faria. Mas ele foi salvo por escolha mesmo. Ele que escolheu ser. É verdade mesmo. E a fé dele, né? Também, né? Porque o outro criticava, condenava Jesus Cristo e ele não. Ele tinha certeza que ele era Jesus Cristo. Exatamente. E ainda repreendeu o outro, né? Ainda repreendeu o outro. Falou para ele, nós estamos nessa condição, você ainda quer falar alguma coisa, né? Este aí nada fez. E aí garantiu, foi muito esperto. Tem outro também que foi predestinado para uma coisa muito horrível, né? Foi Judas. Foi predestinado para trás de Jesus mesmo? Ai, Judas é bem polêmico, né? Essa é a mais polêmica que tem, né? Ou foi um livre-arbítrio dele? Então, eu acredito que já nasceu para isso, né? Então, havia uma profecia que alguém iria trair Jesus, né? Aí Judas nasceu para isso? Na verdade, sim, não ao mesmo tempo. Porque acho que Jesus Cristo deu oportunidade para ele Exatamente. Não querer, né? Por isso que eu falo, é uma predestinação ou livre-arbítrio? Então, teve uma... Esse é difícil. A gente parte do princípio da profecia, né? Que o Messias seria traído, né? Então, tinha que ter alguém que iria traí-lo. Agora, precisava de ser Judas? Na sua presciência, na sua onisciência, Deus sabia que seria Judas, né?
Mas nem por isso Jesus negou a salvação a ele. Inclusive com um beijo chama ele de amigo, né? Amigo com um beijo me trai. Ele mesmo escolheu pegar uma corda e ir lá e se enforcar, né? Jesus nunca falou para Judas. Eu falei até numa igreja uma vez, falo de vez em quando, uma frase que a princípio choca, né? Que é: nem toda verdade pode ser dita. Alguém fala: mas pastor, nós como cristãos não temos que falar a verdade sempre. Nós temos que ser verdadeiros sempre, mas nem sempre falar a verdade para aquela pessoa, ou uma verdade para aquela pessoa. Como, por exemplo, Jesus dizer para Judas: você é um traidor. Era uma verdade, mas Jesus não disse. Porque tem verdades que o tempo revela. Se nós falarmos antes, nós estragamos todo um propósito de Deus, né? Todo um projeto de Deus. Então Jesus nunca falou para ele: você é um traidor. Uma vez sentado na mesa, Jesus falou: um de vocês vai me trair. Mas não apontou Judas como sendo tal, né? Mas sabia que seria ele. Até falou: o que você tem que fazer, faz logo. Sim. Mas não que predestinou ele. Alguém ia fazer, porque era profético. E Alguém ia por quê? ter que fazer. Porque a palavra ia ter que ser cumprida. Exatamente. Por que que Deus permitiu que Judas, digamos assim, fizesse? Não foi bem uma permissão, mas na onisciência divina, saber o que vai acontecer antes que acontecesse, ele já sabia que era Judas esse sujeito. Mas não que escolheu ele para isso, né? Nem para se enforcar, né? Não. Porque não tinha nenhuma profecia que ia se enforcar. Exatamente. O enforcamento foi por conta dele mesmo. Foi escolha dele. Uhum. Veja bem, quem traiu Jesus? Judas ou Pedro? Os dois. Os dois. Os dois traíram, né? Pedro negou em um momento muito ruim e Judas é o que vendeu ele por 30 moedas, que não era pouco dinheiro, que deu para comprar um terreno e fazer um cemitério depois, né? Então era muito dinheiro. E cemitério não faz um terreno pequeno, né? Então os dois traíram. Qual é a diferença aí? A atitude. Pedro chorou amargamente, se arrependeu. Judas não, foi se enforcar. Verdade. Será que na cabeça de Judas ali não era um pedido de perdão? Então, eu acho que era um remorso mesmo. Né? Porque se ele quisesse pedir perdão, ele deveria ir até Jesus, que deu essa oportunidade, né? Chamou de amigo. Mas depois que ele traiu. Mas depois ele teve um remorso muito grande, voltou lá, jogou as moedas lá no templo, né? Pode ser o mesmo remorso de Pedro, né? Isso. Porque o Pedro também foi a mesma coisa, só que Pedro escolheu servir. Exato, exatamente. Ele jogou a moeda e foi procurar uma corda, tanto que ele nem morreu enforcado, o texto caiu diz, né, que as suas entranhas se arrebentaram, provavelmente o galho quebrou ele, o cara azarado era o Judas também, né? Nem para se matar, ele não fez certo. Exatamente. Então caiu e ele se arrebentou todo no chão ali. Mas foi uma questão de escolha também. Daí também é comprovado que é a escolha que faz a diferença, né? Porque Pedro escolheu servir. Exatamente. E Pedro foi um dos melhores, né? Depois da morte de Jesus Cristo, Pedro foi um dos melhores. Grande líder da igreja primitiva, né? O primeiro sermão pentecostal foi ele que pregou lá em Atos 2, né? Aí eu fico imaginando, né? Pedro trabalhou tanto com Jesus Cristo, tanto, mas sempre era aquele cabra macho, bravo, valente. Natureza dele. E depois se tornou um excelente líder. Foi mesmo. Ele foi mesmo. A natureza, outro dia eu falei na igreja, a personalidade não muda, né? Ela pode ser usada ou para o bem ou para o mal. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha uma personalidade muito forte quando não era cristão. Perseguia a igreja por quê? Porque ele era zeloso. Ele ele achava que estava cuidando da igreja contra o movimento que estava começando. Então era zelo. Quando ele se converteu, ele continuou zeloso do mesmo jeito. Só que agora de um lado do bem, digamos assim, né? Pedro também era nervoso antes de se converter de fato. Mesmo tendo andado com Jesus, né? Ele manifestou várias vezes, né? Ele era sanguíneo. Né? Cortou a orelha de Malco. E ele não queria acertar a orelha. Ali ele foi defender, embora dizer bem assim, se a gente olhar pelo lado bem grosso, ali foi tentar defender Jesus Cristo, né? Foi. Mas foi de um modo assim bem... grosso. Porque uma espadada ali, um monte de soldado, ele não ia prevalecer, né? Se pega no pescoço. Ele queria acertar o pescoço de Malco, né? Não era na realidade era isso. A orelha, que acho que Malco se abaixou e a orelha que foi embora, né?
Inclusive, Malco não era um soldado romano, Malco era um servo do sumo sacerdote. Uhum. O que Malco queria ser? Um sacerdote. Ele era um estagiário do sacerdote. A lei dizia que para ser sacerdote não podia ter cicatriz nenhuma no corpo. O que Pedro fez com Malco? Deixou uma cicatriz no Acabou com o Ministério sonho dele. Acabou com a Foi. predestinação dele. Exato. Só que Jesus foi lá, pegou a orelha, pôs no lugar, e a Bíblia diz que restituiu o sangue como a outra. Eita, Então Jesus devolveu para A Malco o predestinação sonho. dele. ministério. Ó, pastor, isso daí dá uma pregação, hein? Dá, com certeza. Deixa eu dá. anotar aqui já. É um ensino, né, que Jesus restitui os sonhos, mesmo naquele momento ruim para Jesus, né? Ele não perdeu a essência de ser Deus ali, né? Restituiu o sonho de Malco. Malco voltou, deve ter lavado o sangue e observado, poxa, meu sonho continua, o que Jesus fez comigo, né? Eu vou poder ser um sacerdote. Apesar de estar fazendo um estágio já com gente ruim, né? Mas... Então, ontem, é que nem ontem. Ontem eu estava estudando sobre a respeito de Jeremias 18 para pregar, né? E a gente bate sempre na mesma tecla e a gente ouve tantas pessoas falar e fala que o oleiro quebrou o vaso. Jesus Cristo quebrava o vaso. Mas o oleiro não quebrou o vaso. O vaso quebrou na mão do E oleiro. não era vaso ainda. Pois é. Era um barro. Porque tem sentido. Se fosse vaso, estava na prateleira já, né? Estava na mão do oleiro. Aí eu vim aprender ontem, estudando, que não foi o oleiro que quebrou. E tá lá escrito ainda. Eu fico assim, imaginando as coisas que a gente escuta e passa pra frente. Sem observar direito. Às vezes pregação. Mas a gente só vai, Deus te aprender quebrar baseado nisso. Na verdade, não é. Tem sentido. E muitos falam, Jesus Cristo vai quebrar o vaso, mas Jesus Cristo, Deus não quebrou Nunca o vaso. quebrou, né? É verdade. Verdade. Eu mesmo, no início da minha fé, eu pregava muito que Jesus, quando morreu, ele foi no inferno porque o inferno estava em festa, porque Jesus morreu. Não era verdade, né? Era uma derrota para o inferno. Eu fazia até o tipo, né? Jesus entra no inferno, e o povo dava a glória, falava em língua estranha. Não era, entendeu? Mas foi início, né? Já que o senhor tá falando de inferno, eu vou fazer uma pergunta boba, mas Nossa. muito curiosa. Sim. É, pergunta boba mesmo. Tá vendo? Vai que às vezes você está curioso, e eu vou fazer essa pergunta porque você está curioso. Pastor, tem como... Satanás foi predestinado a não a salvação mais, né? Sim, é. Esse Tem está como- predestinado. Tem como mudar isso? Porque isso é sobre salvação, né? Tem como Sim. Satanás falar, não, agora eu vou arrepender. Se ele se falar, ô Jesus, agora eu me arrependi, eu quero ser salvo. Sim. Tem uma possibilidade. Agora você estendeu a conversa. Entendeu a conversa? Estendeu a conversa. Aí eu falei, é uma pergunta boba, mas é curiosa, né? Uhum. Tem bastante gente. Eu vou piorar. Vai piorar? Nossa. Não, porque é curioso, né? Porque a gente fala, nossa, nós ser humano a gente tem chance, né? Deus criou todo um projeto ali no Éden ainda de salvação. Só que a gente tem que colocar um adendo aqui na conversa pra gente deixar mais difícil, que o diabo caiu por escolha própria, né? Com o livre-arbítrio dele, né? E o homem foi induzido a cair, né? Agora, ele foi tentado, entendeu? Ele teve um ato causador primário, Quer né? saber que ninguém O induziu inimigo Satanás, não, né? exatamente. Agora a bomba pro pastor. A pergunta é se Satanás tem possibilidade de ser salvo. Não tem, né? Não tem. Primeiro porque a gente vê que a Bíblia não dá essa possibilidade a ele, né? Se a Bíblia não tivesse essa parte que fala que já está condenado, Não fala. Então, mas já está escrito, né? supostamente, a salvação ela foi elaborada para o gênero humano, né? Então, Pronto, respondeu já. o espiritual não Não fez tem nenhum essa... enrodo, né? É porque tem muitas pessoas que falam, mas Satanás não pode se arrepender. Não. Na natureza dele palavra mesmo não permite Não, isso, e a né? palavra, e A Deus palavra de Deus já também não condenou dá ele essa- eternamente. Exatamente. Eles e todos os seus anjos. Quando ele escolheu se rebelar, ele escolheu ser perdido já. Sabia que não tinha mais volta. Exatamente, ele não tinha mais retorno. Porque o desejo de Satanás, o que era? Como o irmão Marcos falou ali, o ser humano foi induzido, né? O ser humano não foi o criador do pecado, mas ele foi contaminado pelo pecado por uma indução de Satanás, né? E Satanás, ele foi induzido pelo ego, né?
Ele quis ser maior do que Deus, né? Eu Sim. subirei até os altos céus, assentarei o meu trono, serei maior do que Deus. Então esse foi o grande problema dele, é o que ele quis introduzir também no gênero humano, né? Falou para Eva, na verdade não morrereis, mas sereis como Deus. Sim. E o ser humano tem esse endeusamento, né? Digamos assim. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Não é física essa imagem e semelhança. A imagem é a imagem de um Deus santo, um Deus sem pecado, um Deus imortal, que foi perdida por ocasião da queda. Uhum. E a semelhança nós somos dominadores, nós somos criadores, né? O ser humano, ele pode, se tiver frio no ambiente, ele consegue criar algo para esquentar. Uhum. Se tiver quente, ele consegue criar algo para esfriar aquele ambiente, né? Haja vista a tecnologia. Então, nisso nós somos semelhança de Deus, somos criadores também, né? Porém, no ato da queda, Deus já havia preparado um plano para resgate do ser humano. Mas Satanás, ele escolheu já o destino dele quando ele se rebelou contra Deus. Entendeu? Então, Já ele foi não decretado, tem, então. já. Ele não aceita isso, né? Não aceita. Ele Pegando vive esse como se não gancho, fosse. Satanás ele é condenado para sempre. Não vai ter perdão nem ele, nem seus anjos. Sim. E existe ser humano que também pode ser condenado para sempre, a não ser aqueles que falam contra o Espírito Santo de Deus. Que isso aí a gente sabe que para esses Sim. não haverá perdão. Exatamente. Mas existe alguém que não vai ter a salvação? Existe na questão de escolher não ser salvo, mas até o último minuto de vida, como é o caso do ladrão na cruz, se a pessoa ela quiser aderir à salvação, ela é salva. Né? A questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Um dia alguém me perguntou o que é isso, né? Eu falei, vamos nos ater ao texto bíblico. Sim. Em que momento Jesus falou isso? Jesus falou quando ele estava expulsando um demônio, aí disseram para ele, ou disseram dele, né? Uhum. Ele expulsa demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí Jesus proferiu essa frase, né? Olha, se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, não terão perdão, né? Nem nessa vida e nem na vida futura, ou seja, não tem salvação. Qual foi a blasfêmia ali? É pegar algo que era de Deus e atribuir ao diabo, né? Aos demônios. Sim. Então, esta é, segundo eu entendo pelo texto, a verdadeira blasfêmia, né? Esta é a verdadeira blasfêmia, uma pessoa que atribui algo que é de Deus ao demônio, né? Um crente consegue fazer isso, pastor? Olha, tem crente que, por exemplo, eu conheço crente que hoje está na macumba, né? Misericórdia. Todo respeito porque às a palavra religiões, crente, mas a palavra crente não Não, diz a que gente está. faz crente Sim. porque por causa da palavra, mas é aqueles que creem em Deus. é mesmo. o cristão, né? Então pode ser que em algum momento ele possa fazer isso sim. Porque não é porque estamos na igreja, a gente é reflexo de uma sociedade, né? Que todos na igreja, eles são pessoas que são de boa índole. Pode ter alguém que não seja, né? Sim. Estamos falando de um gênero humano. Então na igreja tem a possibilidade sim. Eu acredito de ter alguém que faça algo desse tipo. Entendeu? Que atribua algo de Deus ao demônio, né? Não é duvidar. Eu duvido daquela profecia, eu não acreditei naquela palavra. É uma questão, né, Diferente, da pessoa. né? Isso. Porém, a pessoa... Tem gente que vê algo que é de Deus e ela pode atribuir aquilo ao demônio. Pode caracterizar, assim, uma blasfêmia, né? Blasfêmia é ofensa, a tradução correta da palavra. Então, você pode ofender o Espírito Santo, né? Nós temos até como entristecê-lo, mas ofendê-lo aí vai um pouco além. Olha que o Espírito Santo se ofender, você tem que E aprontar não muito. é, tem que e fazer o mais muita engraçado é que a palavra não fala blasfêmia contra Deus. É contra a terceira pessoa da Contra a Trindade, terceira pessoa da Trindade. Não é nem contra o Pai, nem contra o Filho. né? É contra o Espírito Santo. É. Porque não fala sobre blasfêmia contra Deus. É. Não, a blasfêmia contra Jesus Cristo. Não. Contra o Espírito Santo Exatamente. de Deus. E Jesus até ele faz essa diferença, né, ou essa separação antes disso, né? Fala, se alguém pecar contra Deus, o Filho intercede, contra o Filho, o Espírito Santo intercede, mas contra o Espírito Santo não tem intercessor. É isso mesmo. Então, é bem observado, é isso mesmo. Então, Muito é bom. possível.
Muito bom, Tá Marcos. bom o negócio aqui, né? Tem mais uma pergunta aí, Marcos? Tem. Porque o nosso podcast aqui tá indo. É. Vocês que querem a caneca aqui, ó. Olha aqui. Mostra aí, Miriam, nossa caneca. Nossa, A olha. turma aí, ó. Entre Tá em lindo. contato aí, ó. Deixa aí, ó. Eu quero E a uma camiseta também, ó. É. A camiseta do nosso podcast também está sendo vendida. Em breve nós vamos ter coisas legais aqui para vocês querer comprar. Camisetas Isso. com logos de Jesus Vai Cristo. ter o nosso contato aí na Vai, descrição. tem aí. o nosso contato, pode chamar nós. Vai chamar também, pode chamar a Dai. Pode chamar que ela vai fazer. Você fala, Dai, eu quero uma camiseta nesse estilo. Ela vai fazer. Ela Boa. vai virar o Brasil e ela vai fazer. Tá? Certo. A caneca, então, nossa. Quer a nossa caneca? Chama a Daiane. Marcos, tem uma pergunta aí? Tem. Pastor, eu tenho uma dificuldade de aceitar, não de aceitar, né, de entendimento dessa questão do arminianismo, né, Uhum. de perde salvação, ganha salvação, perde salvação, ganha salvação, né. Eu tenho essa dificuldade de entender como é que você consegue perder uma coisa que foi tão sacrificial, né, de Jesus salvar a sua alma, né, daquele modo tão sofredor, né, dramático, e você perder ele fácil, né, e ganhar ele fácil. Eu queria que o senhor pudesse, acredito que é só uma questão de esclarecimento, esclarecer para a gente como é que funciona, né? Porque eu acredito que você perde essa salvação a partir do momento que você se apostata da fé, né? Não é uma coisa tão fácil assim. O senhor consegue esclarecer para a gente, para ajudar a gente a entender melhor essa questão? Sim, vamos tentar. Que Isso é fácil perder, né, Marcos? É isso. é assim, não é fácil perder. Né? O que é apostasia, né? Perde quando se apostata da fé. Apostasia é quando você pega tudo aquilo que você aprendeu como doutrina para salvação, para servir a Deus melhor, e você diz, isso aqui é tudo mentira. Eu não acredito mais nisso. Aí é apostasia. Mas quando você erra, por exemplo, né, e você sabe questão de Pedro e Judas, você sabe o caminho do perdão, você não perdeu a salvação. Uhum. Eu acredito assim. As pessoas elas têm muito disso, quando erram, acham que perdi a salvação. Não perdeu. Você teve aquele seu deslize, mas tem um caminho para consertar isso. Né? Tem um curativo para essa ferida. Né? Então a pessoa não perdeu a salvação. Quando é um apóstata, na verdade, aí sim, eu posso dizer que essa pessoa perdeu a salvação. Por exemplo, alguém que é criado na igreja, né, cresceu na igreja. Ela cresceu porque começou acompanhando os pais. Depois a igreja virou um lugar de encontro, né? Ele tem amigos ali, ele participa ali. Mas nunca teve um conhecimento bíblico de fato. Essa pessoa pode estar na igreja, pode não entender a salvação, né? Ou pode, digamos, entre aspas, perder a salvação que teoricamente ela tinha. Nós temos duas igrejas, uma que sobe e uma que fica, né? Entendeu? Então, perder a salvação, Marcos, não é algo tão simples assim. As pessoas confundem muito isso, né? Isso, que eu falo assim, porque às vezes muitos dos irmãos, ele dá-se a entender que é muito fácil de perder, né? Sim. E nós, hoje em dia, nem tanto. Mas nós, assembleianos, mais no passado, tínhamos um problema muito sério, que a salvação estava nos costumes. Sim, Né? E verdade. costume, por exemplo, vamos pegar um costume aqui que foi polêmico e talvez seja ainda hoje, né? A questão do cabelo. As irmãs não podiam cortar o cabelo, nem as pontas do Com a cabelo. barba também, né? Exatamente. Eu pego todo esse sacrifício que o Marcos falou, que foi tão grande, exigiu a morte de Jesus na cruz. E eu digo, esse sacrifício foi tudo em vão por causa de 4 pontas de cabelo. Puxa vida, é muito pouco, né? Por causa de uma calça comprida. Então, não está atrelado a isso. Ou a barba mesmo, né? A gente pode dizer que um ateu está praticamente não salvo? Um ateu, se ele continuar na condição dele de ateu, ele não tem salvação também. Né? Por causa da condição. Ele não quis. Porque ele ele não quer. entende, né, a Bíblia. Na verdade, Exatamente, eles lê para dar um argumento, né? Exato.
né? Ele entende de E tem forma da forma que gramática. ele foi, né? que foi gramatical. ensinado, né, pastor? Também É. tem isso, né? Porque Tudo que é aquilo que me ensina, com certeza, eu vou crescendo, eu vou né? crescer E e absorvendo o que está ao absorver meu tudo redor. isso. Você pode romper com o que está ao seu redor, mas aí é mais difícil quando você é absorvido por um sistema, né? Isso. Então, ele cresceu num sistema que disseram que Deus não existe, e ele foi pondo isso no subconsciente. E para ele, Deus não Pra ele, existe. exatamente. Então, essa pessoa não está salva, né? Uhum. Porque uma das condições da salvação é acreditar, né? É crer que Deus existe, que é galardoador dos que os buscam. E a gente só pode saber se uma pessoa é salva depois que a pessoa morre, né? Não, quando Depois vai que a chegar lá gente no chega céu. lá, ó, o Marquinhos foi salvo, tá aqui. Graças a Deus. Isso. Eu vi uma pregação no passado que a gente vai ter duas surpresas no céu, né? Uma é, poxa, você tá aqui? Foi o pastor Cláudio Duarte que falou isso, Foi. né? Eu não lembro. Poxa, quem você foi, você tá aqui? É, Nossa, aquele não veio. exatamente, mas ele parecia tão santo na terra e não tá aqui, né? Vai ser Então, surpresa. salvação é muito individual, né? Esse momento de transição aí da vida para a morte, e não contando com arrebatamento, né? Uhum. Mas da vida para a morte, assim, só Deus sabe onde está a alma do sujeito. Você está fazendo culto fúnebre, cantando da árvore, e lá de cima o anjo, não chegou Esse não vai Chegou subir. não. Tem nada aqui não, né? O Marquinhos falou sobre a perca da salvação com tanta facilidade. Bora dizer mais longe. A pessoa hoje pode achar que perdeu a salvação. Mas no último momento ela pode ser salva, né, pastor? Pode sim, Mary. Depende só da atitude dele naquele momento. Então, eu vi muitos casos. Eu vi, por exemplo, um pastor pregando que ele parou num acidente uma vez de carro e a pessoa estava agonizando dentro do carro. Ele correu lá e fez uma oração e falou para a pessoa se ela queria aceitar Jesus. Ele disse que sim. Aí ele falou assim, procura minha família e diz para eles que deu tempo. E isso passou o tempo, mas ele procurou saber, né, quem era a família, na cidade que não era tão grande, e achou a família, e disse para a família, ele mandou dizer que deu tempo. E a família começou a chorar porque eles eram evangélicos e ele estava desviado, né? Uhum. Mas naquele momento final, quando ele disse para a família que salvo. deu tempo, acreditamos que ele foi salvo, né? Então pode sim a pessoa viver todo um contexto fora da salvação, né? Mas no último instante ele reconhecer isso e ser salvo, acontece. É um grande perigo também esperar pelo último O instante. problema é esse, né? Se Se, lá, tiver, se né? aconteceu com ele, né? É uma salvação de risco, né? Pastor, minhas perguntas já foi todas esclarecidas. Minhas dúvidas, minhas perguntas Que bom. acabou. O Marquinhos, não sei se tem mais. Muitas polêmicas. A minha, se deixar eu, você sabe, né? Mas vai longe, hein? Vai longe. Mas já tem um tempo já aqui, né? Se deixar eu, vou longe, pastor. Bom, que bom. Gente, acho que tá bom, né? Tá. Por mim, vocês que E mandam. depois a gente pode chamar de novo o nosso pastor, né? Pra ter outra bem, conversa voltar boa ao assunto, dessa, né, foi gostoso. Bom demais, é sempre Então bom vocês falar podem de Bíblia, esperar né? um pastor que daqui pra frente vai ter mais outro assunto bem bacana como esse. Isso, gente, entre outros temas aí, Isso. vamos longe. Obrigado, pastor. Eu que Pera agradeço. aí, não se despeça. Não, pastor. tem Ô, mais uma gente, você não pergunta. falou que não tinha Calma. mais? Não, calma. Surgiu Eu tô uma calma. Pastor, queria ver com o senhor, né, se tem alguma coisa que o senhor acha importante que às vezes a gente esqueceu e passou. Isso. Então, também. o pastor, claramente, ele tem muito mais entendimento, conhecimento, Esquecemos de sabedoria. perguntar, Às vezes a gente esquece de perguntar e às vezes é uma coisa muito importante, né? Certo. Não, acho que estamos bem conversados aqui. Explanado. Esse assunto é um assunto que vai Vai mais longe, né? longe, né? É. Então teria bastante Na coisa. verdade, vai décadas, né? Vai, Veio de com lá de certeza. trás, É um Até assunto agora, que não tem fim. Não né? tem, filho? não tem Ele é um fim. assunto finito porque a gente começa, Gênesis termina em Apocalipse. Exatamente. E depois terminamos na glória ainda. Pois Salvos. é. Salvos. Eita, É, gente. Mas Não por- é por- predestinação, viu, gente? Mas- Salvação. Gente, mas por via de regra, sigam um conselho que eu sigo. Seja arminianista por garantia e pré-tribulacionista por garantia. De todo jeito vai estar garantido, né? O importante é ser garantido. Exatamente. Tem uma O vida importante, eu vou dizer mais ainda, é servir a Jesus. Com certeza. Você serviu a Jesus, não tem arminiasta, que eu não consigo nem falar esse nome, Mais tá? língua estranha. E nem Calvinista. calvinista. Se você tem Jesus,
Você tem tudo. Tá garantido, com Tá certeza. É importante Top. pontuar, se eu me permita, Deixa uma Pode, mensagem, fica à pastor, vontade. para é eles. que essas questões são questões teológicas, né? Uhum. E ninguém vai para o inferno por ser arminianista ou calvinista, e ninguém Isso. vai para o céu por ser arminianista quase também, Tá vendo? Sim. e calvinista, né? Isso. Então, a sua salvação é individual. Sim. Isso aqui são discussões teológicas para que aprendamos melhor, é que nem o Marcos falou de início. Quando eu aceitei a Jesus, eu nem sabia dessas coisas. Nem eu. Isso. Então, isso que é o mais importante, né? Você Isso. entender que é salvo. Agora, Isso. se você é do pensamento arminiano ou do pensamento calvinista, não vai influenciar na sua salvação, desde que você não julgue a salvação de um e outro, né? Então é apenas uma discussão no campo teológico. Isso. É que é importante saber, né? Porque quando a gente é evangelizado, ninguém oferece o cardápio. Né? E aí, você quer ser arminianismo? Você quer ser calvinista, né? Não, Ninguém... não tem essas coisas. Eles Oferece a oferecem a Jesus, que é o principal, Isso, né? exatamente. E às vezes o irmão não tem esse entendimento e acha que isso tem a ver com a sua salvação. Exatamente. Não, tem a ver com o entendimento de salvação, né? Mas que vai ser salvo é quem confessa Jesus Cristo como Salvador. Né? Isso mesmo. Amém. Perfeito. Bora deixar uma palavra para esse povo lindo que sempre nos vê. Que estão em casa, que acham estão que em está casa. salvo também, né? Que acha que a igreja é ele mesmo, não precisa estar na igreja. É isso. Lembrando que a gente somos templo, igreja somos congregados. né? Somos membros, né? Somos Tem que estar junto. Pastor, Vou fala. deixar ali Peraí. E aos membro fora do corpo é prótese, né? É próximo. Vou deixar em uns Romanos 8, versículo 39, é um pouco extenso. Até o 39. A minha Bíblia está em NVI. Pois aqueles que de antemão conheceu também, os predestinou para seres conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eita, Jesus. Aquele que não poupou o seu Filho, mas entregou por todos nós. Como não nos dará graciosidade, como ele, todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É quem justifica? Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Quem separará? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelha destinada a matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, o nosso Senhor. Amém. Este é aquele que tem o livre-arbítrio para a sua salvação. Como disse o pastor, ninguém nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Mas você consegue separar esse amor pelo seu livre-arbítrio. Então escolha o amor, a graça, Jesus Cristo que morreu na cruz para ser salvo, para subir aos céus e lá cantar o hino da vitória. Amém? Amém. Amém. Glória a Pastor, Deus. tá com o senhor a palavra. Muito bem, eu quero agradecer, irmã Meire, irmão Claudemir, irmão Marcos, por essa grande Amém. oportunidade, viu? Muito obrigado mesmo. Eu fico à disposição, surgindo alguma dúvida nos comentários. Terei o maior prazer em poder ajudá-los nos esclarecimentos e me senti privilegiado aqui nessa noite. Privilegiado mesmo. Muito obrigado, conte sempre comigo. Amém. Um abraço aí a todos os nossos irmãos, as pessoas que estão nos assistindo.
Deus abençoe a sua vida. Faço minhas palavras da irmã Meire, né? Use o seu livre-arbítrio, seu poder de escolha hoje, escolha Jesus. Eu fiz essa escolha aí alguns anos atrás, né? Há mais de 30 anos, e não me arrependo nem um dia de tê-lo escolhido. Tá certo? Um abraço, um beijo no coração de todos. Amém. Graças a Deus. Marcos, você quer uma saudação, mandar um beijo para a esposa também? Mandar para minha senhora, minha preciosa joinha. Pastor, eu queria agradecer o pastor por nos abençoar, disponibilizando o seu tempo, todo o seu conhecimento, toda a sua disposição para cooperar com a obra. E também chamar o pessoal, você que é empresário, você que tem um negócio, quer fazer parte dessa obra, quer fazer juntamente com a gente, levar essa palavra um pouco mais longe, que a gente traz vida a pessoas abençoadas, que nem o nosso pastor Edson, que está cooperando com a obra de Deus, tanto no campo aqui, dirigindo a igreja, como ajudando a gente no podcast. Você que é uma pessoa pública, quer divulgar seu trabalho, você que é um empresário, quer divulgar sua empresa, e também, além disso, quer fazer essa obra um pouco mais adiante, entre em contato com a gente, ajuda a gente a levar a palavra de Deus mais longe. Amém. Glória a Deus. Obrigado a vocês que tá até o final desse podcast. Só peço uma coisa, compartilhe, curte, porque foi bênção, e a luta espiritual vai ser sempre travada aqui. Sim. E Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor, a Meire, o Marcos, que todos... Mas não faz sozinho, faz tudo unido como uma igreja. E cuide da sua salvação. Pelo amor de Deus, eu quero ver você lá. Não dá brecha pro inimigo, porque o inimigo não brinca de tirar você do caminho. É verdade. Quero me agradecer a vocês e a todos que estão assistindo. Podcast Fortalecendo a Fé fica por aqui e até o próximo programa. Amém. Amém? Glória a Deus. No podcast Fortalecendo a Fé, vozes ecoam na rede, mensagens divinas, uma fonte que não cede. A esperança se renova a cada episódio ouvido. Neste áudio sagrado o caminho é seguido. Microfones sobre altares em estúdios virtuais, Cristo nas palavras, na rede universal, nas frequências do Espírito, cada palavra soa. No podcast Fortalecendo a Fé, a luz divina se entoa.